Boa noite. Esta é a Adriana. Boa noite a todos. Esse é o Mário. Nós preparamos uma forma não muito habitual, né, de apresentar. Evangelina Formitag Lida com a medicina. Ela quer que se propague. O lema da nova rima. Todos por um por todos. Num planeta sustentável. Saúde, meio ambiente. E a vida mais louvável. Seja essa a nossa meta. Nossa seta, nossa senha. Evangelina Formitag. Para falar agora, venha. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quase que eu não preciso falar, porque eles já falaram tudo. Mas, realmente, falar no TED é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um prazer imenso de poder compartilhar um pouco a nossa história, inspirar pessoas. Eu adoro o TED, sempre assisto às palestras. Queria dizer que sinto-me honrada e grata pelo convite. Gostaria de contribuir para a reflexão desse tema hoje, o bem-estar, e, quem sabe, despertar a alegria em vocês de se dedicar às pessoas. Eu vou começar perguntando o que é bem-estar. Será que bem-estar é brincar com seus filhos, alimentar-se bem, dormir, descansar, viajar, relaxar, namorar, ter um padrão social mais alto? Será que tudo isso é bem-estar? Segundo a Organização Mundial de Saúde, bem-estar, saúde, é um estado completo de bem-estar, físico, mental e social. Eu, como médica, não consigo imaginar uma saúde tão perfeita dessa forma. E qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a percepção individual, é a percepção do indivíduo na sua posição em relação aos seus valores, cultura e em relação também às suas expectativas, objetivos, preocupações. Então, eu entendo que não existe saúde sem bem-estar. E que bem-estar, ele pode ser qualquer um, cada um pode ter o seu bem-estar, todos eles vão ser verdadeiros, que depende do trajeto, da história de cada um, da vida das pessoas. Vou falar um pouco da minha história agora. Eu tive a oportunidade de conviver com a natureza. Como toda criança, adorava as férias. Era contagem regressiva para nós irmos na fazenda do meu avô, brincar, subir nas árvores, se deliciar com as frutas, com flores, galopar, nadar no açude. E meu avô sempre dizia que a maior mãe que nós tínhamos era a terra. Era ela que nos dava tudo para viver e que nós não podíamos descuidar dela. Essa visão dele marcou muito a minha vida. Eu, já pequena, com menos de 9 anos, adorava compartilhar conhecimento com os outros. Eu ajudava a professora da fazenda a ensinar matemática, contas, gramática, canto, teatro para as crianças. Eu ficava muito feliz de ver aquele povo tão simples, que não tinha nada, se divertindo, tendo um pouco de leveza na sua vida. Isso me motivava a fazer o que eu faço até hoje na vida. Eu acredito que nós viemos ao mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu também, desde pequena, tinha o desejo de ser mãe e médica. Eu sou mãe de 4 filhos e sou médica. Eu acho que eu nasci com talento e vocação para cuidar. A medicina é fascinante. Eu pude conviver com os sentimentos mais profundos da alma de um ser humano. De um lado,
a tristeza, a dor, o sofrimento, a tênue linha entre a vida e a morte em si. E do outro, sentimentos gratificantes e maravilhosos, como a alegria de sobreviver, a humildade, a simplicidade, a dignidade humana, a esperança, a essência. Eu acho que a vida deve ser comemorada. Acho também que nós devemos ser gratos à natureza e aos nossos pais por terem nos dado a vida. Eu sou patologista clínica, microbiologista, trabalhei durante 15 anos no HC, de São Paulo, e eu não estava feliz. Eu sempre tinha em mente de querer fazer um projeto social diferente, de maior envergadura, mas não sabia o que era. Eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso, ia trabalhar. Eu já tinha uma carreira em ascensão, já tinha uma posição de diretoria. E isso sempre estava na minha cabeça, eu não sabia como fazer. Mas eu não desistia dessa pergunta, desse sonho. Meu avô também era médico, meu outro avô era médico, e eu admirava muito como ele se dedicava aos doentes. E nós conversávamos, e as nossas conversas, as suas palavras nunca saíram também da minha cabeça, me acompanhavam, me faziam ter força para seguir isso. E até que um dia eu assisti uma palestra sobre sustentabilidade. Eu fiquei encantada com a palestra e pensei, acho que é esse o caminho. E não tenho dúvida nenhuma que o que eu vivenciei na minha infância foi fundamental, assim, a admiração e o respeito que eu aprendi a ter pela natureza e as pessoas. E, no curso de medicina, o frio na barriga e lágrimas em momentos soberbos e, ao mesmo tempo, momentos muito difíceis. E isso só me dava mais certeza que eu deveria buscar incessantemente, persistentemente, esse sonho. Então, eu decidi estudar sustentabilidade na GV. Fui estudar 2 anos, e lá na GV, estudando, se formatou essa ideia. E, então, eu idealizei uma organização não governamental, que é o Instituto Saúde e Sustentabilidade. O Instituto foi fundado há 2 anos e meio, por 65 associados fundadores. 1/3 do grupo é formado por médicos e tem a missão de promover a saúde ou de forma direta ou através da disseminação da informação, buscando uma melhoria de qualidade de vida do cidadão e o desenvolvimento sustentável da sociedade. O desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento que atende às necessidades dos presentes, sem comprometer as necessidades de pessoas que virão no futuro. E a saúde, em relação a isso, nesse contexto, ela só não só você tem que ter, quando nasce, a esperança de vida ao nascer, mas você também tem o direito de viver num planeta saudável. Então, é nesse contexto que nós trabalhamos. Eu me impressiono com o crescimento exponencial do Instituto, as realizações que aconteceram em tão pouco tempo, e eu acho que isso se deve ao tema, que é um tema inovador, atual, importante, necessário. Por sermos uma organização de terceiro setor, nós temos a facilidade de colocar em uma mesma mesa vários atores da sociedade juntos. O governo, a academia, a sociedade civil, as associações, o terceiro setor, para dialogar. E ainda mais relacionado à saúde, que é extremamente difícil esse encontro. E, com isso, a gente tem proporcionado várias ações, iniciativas em conjunto.
E acho que o terceiro motivo desse sucesso, dessa receptividade, também é o grupo de membros, que é um grupo capacitado, diversificado, criativo, e que traz, então, esse valor ao Instituto. Eu agradeço, aproveitando, a todos os associados fundadores, conselheiros, colaboradores, parceiros, patrocinadores, que têm nos ajudado nessa jornada. Bom, não vou contar tudo o que a gente faz, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nós publicamos alguns artigos e documentos convidando profissionais e professores de diversas áreas de conhecimento, diversas universidades, e escrevemos juntos esses documentos. Um deles foi o livro que se chama Meio Ambiente e Saúde, o Desafio das Metrópoles, lançado no ano passado. O grande desafio dessas publicações é colocar o homem no centro das discussões das questões de meio ambiente na cidade, porque ele está fora da discussão. E também trazer a saúde humana para a discussão de políticas públicas. Isso é importante. E a gente tem feito isso, tem conseguido uma série de iniciativas aí com o governo e tal. Então, para vocês terem uma ideia, urbanização, poluição e mudança climática são os grandes desafios de saúde do século XXI. É uma grande preocupação. 85% dos brasileiros moram em cidades. E os habitantes das cidades precisam ter condições de morar nas cidades. Existem problemas seríssimos. Eu estava falando para vocês que o bem-estar individual, cada um sabe ou escolhe o que é o seu bem-estar individual. Mas, se você sentir isso e souber que você está respirando um ar poluído, ao mesmo tempo, ou que o transporte individual é o que mais causa a poluição na cidade, ou a emissão de gás efeito estufa. E se você souber que as pessoas que mais sofrem com esses males são as menos responsáveis por eles, e essas mesmas pessoas, por exemplo, são expulsas para a periferia e ficam lá 4, 5 horas em mobilidade, ou que você está dentro da sua casa e não se sente seguro com a violência. Então, é possível sentir esse bem-estar sabendo de tudo isso? É uma dificuldade. Então, hoje, a humanidade passa por um desafio enorme. E nós temos comprovações científicas nesse tempo todo, há 20 anos atrás, desde que isso está em voga. Um dado super alarmante. De 1970 a 2000, 30 anos, nós perdemos 35% da biodiversidade no planeta. Em bilhões de anos da história, isso aconteceu 4 ou 5 vezes, e nunca a extinção em massa, e nunca por causa do homem, mas por causa de desastre natural, e hoje é pelo homem. Nós vamos ter até 2050 1 bilhão de refugiados ambientais por causa de escassez de água, ou por causa do aumento do nível do mar, ou por causa da seca, ou por causa de doenças infecciosas. Nós consumimos 50% a mais do que a Terra pode prover. Para vocês terem ideia, em um ano, nós consumimos 297 milhões de computadores, 1,2 bilhões de celulares. Para onde vai esse lixo? Nós dizemos, nós jogamos fora. Eu falo, fora onde? Não existe fora. É aqui mesmo. Então, nós temos um grande desafio que nos traz ameaças, mas, ao mesmo tempo, oportunidade para resolver, ou agir, ou participar. E isso tem que vir da consciência e da alma. Isso envolve amor. O amor ao próximo, o amor aos que estão por vir, o amor à biodiversidade. Não é possível se não for dessa forma. A solução é uma união nesse sentido. Seremos capazes disso?
Ao contrário dos que muito pensam, atitudes, mudanças, escolhas, agora já têm efeito benéfico, principalmente em saúde, o benefício é imediato. Se você deixar de usar o carro, você já tem um benefício imediato. Bom, eu quero dizer que nós temos condições de escolher, nós temos condições de agir, nós podemos escolher, nós somos livres para escolher. A liberdade de pensar, a liberdade de expressar, de criar, de inovar, de lutar. Então, por que não fazer isso? Isso está em nossas mãos. Para mim, do meu ponto de vista, segundo meus valores, minhas expectativas, para mim, a visão que eu tenho de bem-estar é uma visão colaborativa, comprometida, participativa, de empenho por todos e para todos. Para mim, é inconcebível meu bem-estar sem incluir o coletivo, as pessoas, a nossa casa e o nosso planeta. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada.